Os primeiros nerds a refletirem sobre a natureza da matéria foram os filósofos gregos que se perguntavam: o que acontecerá se eu for quebrando esta pedra em pedaços cada vez menores? Eis que surgem Demócrito com seu mestre Leucipo. John Dalton foi um cidadão que fez a química progredir muito ao dizer: olha, toda matéria é composta por átomos indivisíveis que não podem ser criados e nem destruídos. Seu modelo atômico ficou conhecido como bola de bilhar, que explicava satisfatoriamente todas as leis ponderáveis. J. J. Thomson descreveu seu modelo como sendo uma pasta positiva incrustada de elétrons de carga negativa, o que garantia a neutralidade elétrica do seu modelo atômico, que ficou conhecido como pudim de passa. Para realizar o seu experimento, Rutherford utilizou um bloco maciço de chumbo, com um orifício em uma das sas, uma finíssima folha de ouro, uma chapa fluorescente e uma pequena porção de material radioativo, emissor de partículas alfa. Direcionando as partículas alfa contra a folha de ouro. Com base em seu experimento, Rutherford constatou que a grande maioria das partículas alfa atravessa a folha de ouro em linha reta. Ele constatou também que pouquíssimas partículas alfa são desviadas de sua trajetória. Com base nos resultados de seu experimento, Rutherford propôs um modelo teórico para o átomo. Como a maioria das partículas alfa atravessa a folha de ouro, Rutherford concluiu que o átomo não é maciço, mas apresenta mais espaço vazio do que preenchido. Como algumas partículas alfa não conseguem atravessar a folha de ouro, ele concluiu também que o átomo tem uma região maciça, que chamamos de núcleo. O núcleo é formado por partículas de carga elétrica positiva, chamada de prótons, que desviam as partículas alfas positivas por repulsão elétrica. E ao redor do núcleo existe uma região chamada eletrosfera, onde se encontram os pequenos elétrons de carga elétrica negativa. A proporção das partículas que atravessam a eletrosfera e as que são desviadas pelo núcleo permitiu estimar que o raio de um átomo de ouro é cerca de 10.000 vezes maior que o raio do núcleo. Como frequentemente acontece na ciência, uma técnica nova e mais precisa leva a uma descoberta muito importante. Quando os cientistas usaram os primeiros espectros de massas, eles descobriram, o que causou surpresa, que nem todos os átomos de um elemento têm a mesma massa. Tal descoberta ajudou os cientistas a refinar o modelo nuclear. Eles perceberam que o núcleo atômico deve conter outras partículas subatômicas além dos prótons e propuseram que eles também devem conter partículas eletricamente neutras, chamadas de nêutrons. Como os nêutrons não têm carga, sua presença não afeta a carga do núcleo nem o número de elétrons do átomo. Entretanto, eles aumentam substancialmente a massa do núcleo, e por isso
um número diferente de nêutrons no núcleo dá origem a átomos de massas diferentes, mesmo que os átomos pertençam ao mesmo elemento. Nêutrons e prótons são partículas muito semelhantes, exceto pela carga. Eles são conhecidos como núcleons. A descoberta do nêutron aconteceu no ano de 1932 com o físico inglês James Chadwick. Utilizando a conservação da quantidade de movimento, realizou uma experiência que comprovou a existência do nêutron. No entanto, 12 anos antes, Rutherford já tinha previsto a existência dessa partícula. Segundo ele, uma possível ligação de um próton com um elétron originaria em uma partícula sem carga elétrica, mas com massa igual à do próton. A essa partícula ele chamou de nêutron, mas não tinha certeza da sua existência. A experiência que Chadwick realizou consistiu basicamente em colidir feixes de partículas alfa com uma amostra de berílio. Dessa colisão, apareceu um tipo de radiação que levaram muitos cientistas a acreditar que se tratava de raios gama. Após realizar vários cálculos, James concluiu que não se tratava de raios gama. A radiação invisível era formada por nêutrons. Para comprovar que realmente se tratava disso, Chadwick mediu a massa dessas partículas, pois, segundo Rutherford, elas tinham massa igual à do próton. Com esse feito e por seus importantes trabalhos, em 1935, James recebeu o Prêmio Nobel da Física.